de centralização A formação dos Estados Nacionais, gente, se faz presente já durante a Baixa Idade Média. Eu espero que vocês tenham anotado tudo que eu citei para vocês. E principalmente quando a gente chegou nas questões e eu coloquei o seguinte, ó, anote isso, anote aquilo, isso aqui vai ser interessante. Questão CESP tem isso aqui. Ó. A mesma coisa com a formação dos Estados Nacionais. Vamos lá. Surgiram da unificação dos feudos em uma determinada região. Quando você fala de unificação, é a palavrinha... Olha, me coloca aqui. Pronto. Quando você fala de unificação, você já vai falar o seguinte, é um elemento contrário à desfragmentação, a divisão do território. Você vai agora unificar vários pontos que eu vou colocar aqui para você. Vamos lá. Unificação dos feudos. Agora você não tem feudos. Você agora tem um território unificado. E a propaganda dos reis é o seguinte, olha, vamos centralizar para melhor organizar a administração, a política, a economia, as relações sociais como um todo. Para a gente conseguir desvincular aquilo que nós tínhamos durante a Idade Média, né? Aquela bagunça que nós tínhamos na Idade Média, aquela desorganização. Agora a coisa está sob o controle dos reis. Era essa a propaganda deles. Né? Com os reis, com a centralização do poder, com o absolutismo, e até você tinha uma literatura voltada para a defesa do absolutismo. Né? Se você pegar ali Thomas Hobbes, né, com o seu Leviatã, é uma defesa do absolutismo. Vamos lá. Surgiram da unificação dos feudos. Pronto. Né? Unificação. Começando por uma unificação territorial, sob o poder político dos reis. Diferente do que você tinha na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média. Poder centralizado nas mãos dos reis. Professor, você colocou absolutismo ali, já está falando disso. Pronto, centralização nas mãos dos reis. Né? Submissão da nobreza feudal que se torna nobreza cortesã. Preste atenção nisso. Olha os principais elementos, que também fazem parte ali da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Olha. Submissão da nobreza. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar o meu marca-texto amarelo. Submissão da nobreza feudal. O que é isso aqui? Você tinha uma nobreza feudal, você tinha senhores feudais, que tinham um controle maior sobre os territórios. Agora, com o absolutismo, com a formação dos Estados Nacionais, o que você tem? Uma nobreza que sabe que perdeu o poder e para não continuar perdendo o poder, o que ela vai fazer? Vai se tornar cortesã. A corte real é uma nobreza vinculada aos ditames dos reis. Aquela nobreza que suga de forma administrativa e tantos outros em tantos outros pontos, privilégios desses estados. Né? Aí você vem para a seguinte situação. Bom, peraí. Quando você tem a união rei-burguesia, ajuda o rei, essa união aí, a centralizar o poder. Ajuda a burguesia quanto aos seus lucros, referentes ao comércio. Né? Só que, veja nesse ponto aí, que a burguesia está saindo perdendo. Ela tem poder econômico? Tem, mas não tem influência política. Quem continua ali perde um pouco de poder, mas vai à procura de influência política, de transformações ali envolvendo a política. A nobreza. Tanto é assim, verdade, que você vai ter revoluções relacionadas exatamente a isso. A Revolução Francesa, por exemplo. A burguesia era poderosa economicamente, mas não tinha influência política. E a Revolução Francesa vai dar essa influência política que a burguesia tanto queria. Por isso é chamada de uma classe revolucionária. Vamos lá, pronto, está aqui. Sai de uma nobreza feudal para uma nobreza cortesã, ali atrelado ao rei. Pronto. Aliança rei-burguesia, que tanto eu falo para vocês, né? Desde o bloco anterior, falando de Baixa Idade Média, e agora falando de estados nacionais, modernos, relacionados ali à Europa, claro. Então, essa é a união rei-burguesia. Rei, olha, eu preciso de centralização política. Eu preciso fazer com que essa fragmentação, essa fragmentação do território, ela acabe. Eu preciso fazer com que os senhores feudais, esses donos de terra, fiquem aqui, comendo na palma da minha mão. E você, burguesia, quer o quê? Lucro. Eu quero cada vez mais lucrar. E esse mundo feudal só dificulta
os meus lucros, só dificulta os meus negócios. Então eu preciso acabar com esse mundo. Então vamos nos unir aí e acabar com esse tipo de fase histórica que só complica. Rei e burguesia. Unificação de pesos e medidas. Professor, é aquela mesma ladainha que você falou lá dos feudos? Cada feudo controlado por um senhor feudal específico tinha seus pesos e medidas? Pois é. Tinha seu próprio exército? Pois é. Tinha sua própria moeda? Pois é. Agora você vai ter uma moeda nacional. Ou seja, você vai ter um padrão nacional. Unificação territorial, pesos e medidas, exército, impostos, moedas, enfim. Você tem um padrão agora. Você não tem mais aquelas ilhas, cada uma com a sua lei, com a sua moeda. Agora a coisa é totalmente diferente. E isso vai ajudar, e muito, a você explicar expansão marítima. Esse momento aqui explica também, tem vinculação com a Reforma Protestante, com o Renascimento Cultural. Vamos lá, vamos lá. Dito isso, vamos lá, próximo. Olha aqui que eu falei para vocês, pronto. Não vou falar, não tem como não falar de Idade Média, tem que falar de Idade Média, né? Vamos lá, Exército Nacional. Antes você tinha nos feudos, olha lá, peraí. Vamos lá, vamos desenhar aqui, caneta, olha lá. Olha, pronto, eu queria saber desenhar. Vamos lá, aqui, olha, aqui, olha, aqui, pronto. Vamos imaginar que isso aqui é o mundo feudal. Mundo feudal. Imagina que isso aqui é o Brasil. Tá difícil. Imagina que isso aqui é pronto. Mundo feudal. Você tem o senhor. Deixa eu colocar de outra cor aqui. Vamos lá. Verdinho aqui, azulzinho. Aqui, C, X, Y, Z, G. Aqui vou colocar um T. Aqui eu coloco um M. Aí, vários senhores feudais aqui. Vários senhores feudais. Beleza. Vários senhores feudais. O que de diferente você vai ter aqui? Moedas diferentes. Moedas. Exército, pronto. Formado por mercenários. Beleza. Pesos e medidas. Pesos e medidas, a mesma coisa. Tributos, a mesma coisa, diferentes. Quem sai perdendo aí? A população. Os camponeses, artesãos, enfim, saem perdendo. Quem é dono de uma propriedade, quem é dono de um feudo lá, só lucra. Só que aí você não tem, principalmente na Alta Idade Média, elevação tecnológica, você não tem aquela importância para excedentes, para comercializar, enfim. Olha o mundo travado que era a Idade Média. Aí surge lá na Baixa Idade Média um burguês, a burguesia. A burguesia, ei, papai, vou lucrar aqui. Agora esse mundo aqui vai me complicar, porque eu passando de um feudo para o outro, eu só vou encontrar dificuldades para o desenvolvimento do meu negócio. Isso só vai atrapalhar. Então eu preciso sim, então ele encontra na figura do rei o ponto necessário, pronto, é aqui que eu vou me conectar para mudar toda essa estrutura. E é isso que eles fazem. Certo? É isso que eles vão fazer, mudar tudo isso aqui e transformar numa coisa só, padrão nacional, unificação territorial. Beleza. Delimitação de fronteiras. Imagine, naquela época, França, pegue lá, França, Espanha, Alemanha. Não tinha uma definição, olha, até onde é a França, até onde é a Alemanha, até onde é a Espanha, vamos definir isso aqui. Isso era motivo para diversas guerras, diversas batalhas entre essas nações. Conseguiram. Exército, pronto, delimitação de fronteiras, formação de um corpo burocrático, você tinha funcionários voltados para melhor administrar essa nova realidade, que se formava já durante a Idade Média. Leis e justiça unificadas. Veja as principais diferenças. Professor, você falou de declínio da Baixa Idade Média. Isso aqui, essa formação desses estados nacionais aí, essa unificação territorial, é um elemento que explica o declínio? É um elemento que explica o declínio. Quando você fala de leis e justiça, olha aqui.
Deixa eu pegar você de novo. Quando você fala de leis e justiça unificadas, você já pensa logo na Idade Média. Coloque isso na cabeça. Idade Média, divisões, fragmentação, doideira. Era doideira, entendeu? Um mundo emperrado ali, cheio de limitações. Que tornava a Europa, naquele momento, eu já falei isso, mas vou repetir, periferia do mundo asiático. Ficava à margem ali do que realmente mais interessava no mundo. Claro que depois deu a volta por cima ali. Leis e justiça unificadas, porque cada feudo tinha sua lei, cada feudo tinha sua justiça. Agora não. Com a formação ali absolutista, formação dos Estados Nacionais, você vai ter esse tipo de padrão agora, viu? Revolução de Avis, pronto. Portugal. Portugal está entrando no clima. Quais são as principais nações que mais são citadas nesse período? Chegaram a ser nações, né? Portugal, Espanha, as nações ibéricas, né? França e Inglaterra. Quais eram as principais daquela época? França e Inglaterra. Então, por que França e Inglaterra não foram as pioneiras nas grandes navegações? Guarda aí essa pergunta. Por quê? Procura a resposta aí. Nos próximos blocos nós vamos falar de expansão marítima. Vamos ver se você já sacou qual é a onda, viu? Revolução de Avis. Isso marca aqui período de centralização do poder com essa Revolução de Avis que aconteceu lá no século XIV. João de Avis comandou uma revolução e aí chega ao poder. Né? Revolução de Avis muito importante para as grandes navegações lusitanas, viu? A expulsão dos muçulmanos, reconquista de territórios na Espanha, e aí você tem territórios importantíssimos. Ó. Eu estou cobrindo aqui alguma coisa? Não. Antigo regime? Não, pronto. Cadê? Aragão, Castela, Leão e Navarra. Pronto. Por que eu estou colocando aqui expulsar muçulmanos? Para que você tivesse a centralização na Espanha e em Portugal, eles precisaram ali expulsar os muçulmanos. Você tinha a presença dos muçulmanos ali na Península Ibérica. Dominaram durante um bom tempo ali aquela região. Então, para que eles se lançassem rumo à centralização política, para que eles se lançassem, Espanha e Portugal, as grandes navegações precisaram expulsar os muçulmanos. Ali, conseguindo margem ali, primeiro, Portugal, o pioneiro nas grandes navegações. As grandes navegações relacionadas à conquista, à colonização da América, principalmente aí Portugal, França você vai encontrar também, Espanha, Inglaterra. Aí quando você coloca isso aqui, essa expulsão dos muçulmanos, essa reconquista do território, você tem que fazer uma conexão com as grandes navegações. Nós vamos ver isso quando a gente estudar a expansão marítima, beleza? França e Inglaterra envolvida com problemas internos. Por que França e Inglaterra? Lembra o que eu falei para você segurar aí? Ia ser um bloco da expansão marítima, mas vou explicar agora. França e Inglaterra eram as principais nações da Europa naquela época. Poderosas, muito mais poderosas que Portugal e Espanha, só que estavam envolvidas em problemas internos, ou seja, em guerras. Elas tinham problemas internos e externos. Tanto é que a gente fala aqui que França e Inglaterra estavam envolvidas na chamada Guerra dos 100 Anos, que durou mais de 100 anos, né? Se não me engano, 116, por aí. Foi uma guerra vencida pela França, envolvendo a mudança ali no trono francês, trono real francês. Então, isso limitou muito, atrasou muito essa expansão por parte da França e da Inglaterra. Vamos lá. Motivação também, né, para a formação dos Estados Nacionais. No caso, Portugal, busca por metais preciosos, isso levou às grandes navegações. Propagação da fé. Isso aí nós vamos fazer uma conexão com a Reforma Protestante, tem lá no edital. Olha o caso aqui do rei francês. O caso do rei francês Luís XIV, que simbolizou, dizem que não, ele não falou isso, né? Que simbolizou em uma frase esse período dizendo que o Estado sou eu. Também chamado ali de Rei Sol, Luís XIV retratou o apogeu dos reis no Antigo Regime. Então vamos lá. Recapitulando. Falou de formação dos Estados Nacionais. Não tem no edital. Mas há questões que você encontra ali a necessidade de você ficar por dentro desse assunto para responder aquela questão. Como eu já citei, como já resolvemos uma questão sobre
baixa Idade Média. Lembram? Tinha lá centralização política nas mãos dos reis. Isso é formação dos Estados Nacionais. Fala de absolutismo. Vamos lá. Quais são os elementos que você precisa anotar? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Olha. Unificação territorial. Tudo isso para se diferenciar, para acabar de vez com a Idade Média, com aspectos da Idade Média. Pronto. Absolutismo. União rei-burguesia. A nobreza perdendo poder, se tornando ali uma nobreza cortesã, ou seja, orbitando tudo aquilo que envolvia o rei. Unificação, a palavra é unificação. Você agora tem uma moeda nacional, você tem pesos e medidas relacionadas ao comércio. Aí você muda. Se você tinha mini exércitos ali, né? Vou chamar de mini exércitos. Você tinha grupos de mercenários para proteger determinados feudos devido às invasões bárbaras. Então você tem agora um exército nacional. Você tem agora a necessidade de delimitar fronteiras para definir bem o que é de quem. Formação de um corpo burocrático, os funcionários. Para formação, para padronizar a administração. Leis de justiça unificadas. Nem vou citar mais os feudos e suas particularidades, né? Aí vamos entrar em casos particulares. As principais nações mais citadas em concurso público quando a gente está relatando essa época aqui. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. A Revolução de Avis, tão necessária para as grandes navegações lusitanas. Revolução de Avis, João de Avis, procurando ali centralizar o poder. É importante para o que nós vamos ver durante a expansão comercial e marítima. Inglaterra e França se lançaram mais tarde, e eu expliquei para vocês, porque tinham problemas internos e externos. Isso aí dificultou pra caramba, papai, dificultou pra caramba. E aqui, para vestir a roupa do absolutismo, pronto, eu sou o absolutismo, tem a figura de Luís XIV, o Estado sou eu. Se você quiser definir absolutismo, vai nessa frase. O Estado sou eu. Viu? Então, olha, bem rápido, bem simples, anota os elementos. Viu? Não precisa você ficar procurando questões sobre formação de Estados nacionais. Não precisa procurar isso. Agora, alguns elementos são necessários para que você possa vincular ao declínio da Baixa Idade Média, que já foi cobrado em questão. Viu? Isso aí se relaciona à formação dos Estados nacionais, e você possa vincular, sim, esse absolutismo, essa formação desses Estados nacionais, Espanha, França, Inglaterra, enfim, Portugal, a o que vem depois, a expansão marítima europeia. Beleza? Vamos resolver questões e continuar o tome nota. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, 5 questões, vocês viram aí. Selecionei algumas questões bem interessantes para a gente continuar fazendo anotações. E você possa vincular, sim, esse absolutismo, essa formação desses Estados nacionais, Espanha, França, Inglaterra, enfim, Portugal, a o que vem depois, a expansão marítima europeia. Beleza? Vamos resolver questões e continuar o tome nota. Para isso. Agora, alguns elementos são necessários para que você possa vincular ao declínio da Baixa Idade Média, que já foi cobrado em questão, viu? Isso aí se relaciona à formação dos Estados nacionais, e você possa vincular, sim, esse absolutismo, essa formação desses Estados nacionais, Espanha, França, Inglaterra, enfim, Portugal, a o que vem depois, a expansão marítima europeia. Beleza? Vamos resolver questões e continuar o tome nota. Beleza? Vamos lá. Vamos lá, 5 questões, vocês viram aí. Selecionei algumas questões bem interessantes para a gente continuar fazendo anotações. Beleza, galera? Vamos lá. Olha a primeira questão. Uma característica do período foi o esforço dos monarcas no sentido de obter, é correto isso? Olha, subordinação do clero e da nobreza aos desígnios da autoridade do poder real. Aí eu de novo voltei. Novamente. Eu sei que na correria da prova fica complicado fazer isso que eu vou dizer para vocês, mas se faz necessário.
Império Bizantino, galera. Quando você fala de Império Bizantino, imediatamente você vai lembrar de quê? De quê? Professor, eu lembro que eu vi lá. Quando você falou da Antiguidade Clássica, especificamente em Roma, eu lembro da divisão do Império. Você tinha a parte ocidental e a parte oriental. Exatamente. Império Bizantino é a parte oriental. É aquela parte do Império Romano que sobreviveu até 1453. Vamos lá. O que é que nos interessa? Vamos lá, o que é que nos interessa aqui? Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. O amarelo. Vou pegar o verdinho, deixa eu ver se o verdinho funciona. Funciona, papai, funciona. Então deixa eu pegar aqui o verdinho. Não sei se é bem marca-texto. Vamos lá. Nasceu da divisão do Império Romano. Professor, data, eu preciso aqui. Não, relaxa, relaxa. Viu? A divisão do Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e Império Romano do Ocidente, com capital em Milão. Então, estamos falando aqui, o assunto é Império Romano do Oriente, viu? Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino. Tem uma ligação com a cidade de Constantinopla. Você vai lembrar ali do imperador Constantino. Lembra que ele veio com o edito, né? De Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos? Pois é, tá ele aqui, papai. Hoje a cidade é conhecida como chamada de Istambul. Istambul. Vamos lá. Esse terceiro ponto aqui, ó, eu até vou marcar. Esse terceiro ponto aqui é a parte mais geográfica da coisa. Ó. O Império Romano do Oriente passou para a história como Império Bizantino. Sua extensão territorial, presta atenção nisso aqui, compreendia a Península Balcânica, Ásia Menor, a Síria, a Palestina, ali parte do Oriente, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. Era realmente bem extenso o território, não é isso? Bem extenso. Só que, vamos lá, mais ainda o que nos interessa. A gente já sabe que o Império Bizantino é o Império Romano do Oriente, aquela parte ali que sobreviveu até um determinado ponto. Durante 1000 anos, né? Eu coloquei até aqui, ó, durou mais de 1000 anos. 1000 anos. Por quê? Caiu o Império Romano do Ocidente e sobreviveu o Império Romano do Oriente. Vou falar isso para vocês já já. Enquanto no Ocidente o Império Romano desapareceu por conta das invasões de diversos povos, o Império Bizantino conseguiu manter sua unidade e seus habitantes chamavam-se a si mesmos por romanos. Presta atenção. Com a queda de Roma, aqui no século V, o Império Bizantino passou a ser o herdeiro das tradições romanas e sobreviveu mais de 1000 anos. Chegue mais, chega mais. A base econômica do Império Romano do Ocidente era a escravidão. O idioma ali, o latim. Com a queda, cada vez mais, com a queda do Império Romano do Ocidente, cada vez mais influências de povos bárbaros. Isso se fez presente durante a formação da Idade Média. Quando você chega no Império Bizantino, a parte oriental, só lembrando o seguinte, se você pegar o mapinha lá, coloque aí no Google, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Você vai ter cores diferentes e você vai ver que, olha, tem até um tracinho assim, né, como se fosse possível. De um lado o Império Romano do Ocidente caiu e a parte, olha a extensão do Império naquela época. A parte oriental não tinha como base ali a escravidão. Não era totalmente independente. A economia era voltada para o comércio, principalmente o comércio marítimo. Né? O idioma lá era o grego. O idioma oficial, o grego. Um tipo de organização, um tipo de entendimento religioso diferente. Então, elementos que acabavam distanciando esse império oriental do ocidental e fazendo com que ele sobrevivesse por mais tempo. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Entendendo isso aqui, ó, explicando o porquê da queda do Império Romano, do Ocidente, e colocando aqui o Império Bizantino como aquele que agora é herdeiro das tradições romanas. Vamos lá. Vamos anotando isso aí. Vamos anotando isso aí. Pare a todo instante. Vamos colocar aqui. Pare a todo instante, é assim que eu estudo para concurso. Também eu gosto muito de fazer. Sempre que eu posso ali ter um tempinho para fazer concurso,
tudo bem, já passou, já passou no concurso e tal, mas sempre que eu posso, eu tenho que me testar. Tem que sempre se testar. Sempre, sempre. Quando você pega aqui o Império Bizantino, desculpa, quando você está estudando, você bota uma pausa, anota. Pausa, anota. Pausa, anota. Se você conseguir assistir uma aula de meia hora, em meia hora, você não fez nada. Você não fez nada. Eu não consigo imaginar um concurseiro, realmente, de cabeça feita, que diga assim, pronto, eu consegui assistir aquela aula de meia hora em meia hora. Se você não parar constantemente, se você não colocar uma pausazinha e disser assim, eu preciso anotar isso aí porque é importantíssimo para a compreensão daquele concurso, ou para a compreensão daquela prova ali, você não está fazendo nada. Tem aulas que eu demoro, aulas de 25 minutos, meia hora, eu demoro ali 50, uma hora, só fazendo anotações, às vezes vou até pesquisar e tal. Assim, pelo menos eu estudo assim. Então, faça as suas anotações. Sempre eu digo nas minhas aulas aí, qualquer dúvida, cara, chegue para mim, pergunte lá. Se eu não responder imediatamente, porque é complicado, porque são muitas perguntas, eu vou responder. Ou até eu faço uma live ou um vídeo lá, explico. Para várias pessoas a mesma dúvida, eu faço um vídeo, pronto, de boa. Vamos lá. O governo Justiniano foi o principal imperador do Império Bizantino. A banca prefere mais, claro, você tem que ficar ligado no seguinte, quando você pensar em Império Bizantino, você pensa Império Romano do Oriente, beleza. Então, sempre que você pensar em Império Bizantino, é Império Romano do Oriente, não é do Ocidente. Cuidado que isso já foi cobrado em uma prova e uma galera se perdeu aí. Um dos principais imperadores bizantinos foi Justiniano. Sim, correto. Se você pensar em Império Bizantino em nome de imperadores, você só lembra de Justiniano. E foi cobrado em concurso público. Pronto. Eu tô com verdinho, tô com verdinho ainda. Justiniano, pronto, beleza. Pois em seu governo, olha um ponto para você anotar. Um ponto já. Principal imperador, Justiniano. Por quê? Nós vamos chegar já. O Império Bizantino atingiu o máximo esplendor. Pronto, você já anota. Império Bizantino. Principal imperador, Justiniano. Dois pontos. Máximo esplendor. Depois dele, a coisa começa a desandar. Anota isso aí. Aí aqui, esse ponto 2 explica a origem dele, da esposa, Teodora. Justiniano, ó. Esse aqui é um ponto para você, outro ponto para você anotar. Justiniano foi também o responsável pela reconquista dos territórios que antes haviam pertencido ao Império Romano do Ocidente. Houve uma tentativa, durante o governo de Justiniano, de retomar, de refazer o Império Romano do Ocidente. Ele conseguiu êxito em partes. Ele conseguiu conquistar territórios, incluindo Roma, Espanha, parte da África ali, parte da Espanha, claro. Regiões que haviam sido ocupadas pelos povos germânicos. Então, o que explica esse esplendor durante o governo Justiniano também é a reconquista desses territórios que formavam o antigo Império Romano do Ocidente. Anote aí, viu? Para fechar aqui esse slide continua no próximo também. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do Império. Beleza. Lembra que um dos legados do Império Romano, na antiga Roma, é o direito? Pois é, aqui não vai ser diferente não. No poder, Justiniano procurou organizar as leis do Império. Encarregou uma comissão de juristas de elaborar o Digesto, uma espécie de manual de direito destinado a estudantes, que foi publicado ali no século V. Então, havia uma preocupação com o direito, que você encontra agora. Olha o próximo, que você vai encontrar aqui. Nesse mesmo ano foram publicadas, não se preocupe com anos, com datas, viu? Por enquanto não. Publicadas, geralmente não, né? Publicadas as Institutas, com os princípios fundamentais do direito romano, e no ano seguinte concluiu o Código de Justiniano. Aí você vai ter a formação do Corpus Juris Civilis, tem aqui para você, Corpus Juris Civilis, ou simplesmente Corpo de Direito Civil, uma organização do direito romano durante o Império ali governado por Justiniano. Outra coisa para você anotar, essa preocupação com o direito.
Claro, tendo em vista aquilo que já havia ocorrido no Império, já tinha ocorrido no Império Romano do Ocidente. E tem um outro ponto aqui bem interessante. Além de se preocupar com a reconquista de territórios que pertenciam ao Império Romano do Ocidente, além de ser um governo marcado pelo auge do Império Bizantino, além de ser um governo preocupado com o direito, tanto é que você tem um código de Justiniano, o pessoal do direito está ligado isso aqui, se está ligado com relação ao código de Hammurabi, imagina o código de Justiniano, não é isso? Com certeza você já viu o código de Justiniano, já deu uma lida, né? Ele também tem uma preocupação com a religião. E a diferença de entendimento, de compreensão dos caminhos que deveria seguir a Igreja Católica, você tinha no Ocidente, você pensava uma coisa, no Oriente você pensava outra. Tanto é que nós vamos chegar ao clímax de separação entre as duas igrejas. Clímax, eu chamando de clímax, né? De separação das igrejas, chamado Cisma do Oriente. Então você vai ter uma igreja mais voltada ali, comandada pelo Papa, e uma outra, um grupo ali diferente no Oriente, formando a Igreja Ortodoxa. Aqui, ó, finalzinho. O imperador Justiniano também dotou a capital de grandes edifícios, como a Igreja de Santa Sofia, Santa Sabedoria e o Palácio Imperial. Havia uma preocupação com relação a isso. Ele também queria dominar esse aspecto religioso. Vamos passar aqui. Cultura bizantina. Opa, passei demais? Não, passei. Cultura bizantina. É um aspecto que você deve compreender, não é muito cobrado pela banca, mas é preciso compreender as principais diferenças entre o Ocidente e o Oriente para explicar ali o cisma do Oriente, que já foi cobrado várias vezes, né? Cultura bizantina. Cultura bizantina. Uma mistura de tendências romanas, influências romanas, helenísticas e orientais. Então ela foi influenciada por um período lá da Grécia Antiga chamado de helenismo, claro, influenciado por Roma também, e orientais, porque era o Império Bizantino, né? A parte oriental do Império Romano. A cidade de Constantinopla era um importante centro, olha, anota aí. Constantinopla, importante centro comercial e cultural. E foi dali que o cristianismo se expandiu, né? Adotaram o grego, já falei, como idioma oficial, e mantiveram constantes relações com povos asiáticos. Então, olha, era uma dinâmica. Se você for comparar com o final do Império Romano do Ocidente com o Império Bizantino, uma dinâmica muito diferente, né? A pintura, aí vai aqui, mais um lado cultural. Também essa parte aqui não é interessante para a gente, mas eu vou ler para vocês. A pintura se desenvolveu juntamente com o cristianismo e se caracteriza pela frontalidade, pouca importância em retratar o corpo humano e o uso de cores para ressaltar as figuras. A arquitetura combinava o luxo e a exuberância do Oriente. Você vai lembrar muito das mesquitas na parte oriental do Império Romano. Eles pensavam muito na natureza divina de Cristo. Ele não falava das três naturezas de Cristo. Eles acreditavam muito lá no monofisismo. A natureza de Cristo se resume ao divino. E acabou. E a Igreja Católica não concordava com isso. Vamos lá. Fez as anotações necessárias? Fez as anotações necessárias? Então vamos continuar, papai. Religião. Aqui começa um outro problema. O que ele vai fazer aqui? Esse primeiro ponto aqui. O que ele vai fazer aqui? Ele vai dizer o seguinte, olha. A ligação do imperador aqui, no caso Justiniano, com a religião, também se fazia presente com a arquitetura. Ele iria influenciar as pessoas, a sociedade, a partir também da arquitetura. Então, era um ponto de manipulação também. Quando os turcos tomaram Constantinopla, está aqui, ó, no século XV, foram acrescentados os 4 minaretes que caracterizaram as mesquitas. Olha, a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453 é um marco histórico. Ele marca praticamente o início ali da Idade Moderna, junto com também a Guerra dos 100 Anos, que acaba em 1453. Muitos lembram mais da Guerra dos 100 Anos do que a tomada de Constantinopla pelos turcos. Anote isso aí, viu? Lembrando que Constantinopla era o quê? Era o quê? Por o Império Bizantino, centro comercial, religioso também. O cristianismo predominou no Império Bizantino, mas se desenvolveu de forma distinta. Olha as diferenças. Eu estou colocando todas as diferenças
entre os dois lados do império, né? Enquanto este, o do Ocidente, se via cada vez mais dividido, a igreja e o imperador se uniu no Oriente. Então você tem aí o fim do império ali, diversos problemas, quando você chega no Império Romano do Ocidente, quando você chega no Oriente, confuso, não é? Quando você chega no Oriente, a coisa continua lá, olha. A unificação ali, a união igreja e imperador, só que tem um problema. Isso aqui muda. A união, essa união aqui de igreja e imperador muda. Ou a gente entende de outra forma. E olha o que diz aqui o final. O imperador passa a ser considerado como um dos chefes da igreja. E esta união foi chamada de cesaropapismo. O cara comandava a política, está nas suas mãos, e agora queria também a religião. Por isso você tinha lá o cesaropapismo, que você vai conectar ao Império Bizantino. Império Bizantino, uma característica do Império Bizantino. César, imperador, papa, líder religioso. Aí vem ou teocracia. Um poder baseado na religião. A religião ali influenciando todos os pontos que envolvem a sociedade, todas as áreas que envolvem a sociedade. Entendeu? Vamos lá, anotou isso, o cesaropapismo, uma característica aqui do Império Romano, do Ocidente, do Império Bizantino. Vamos lá. Passando para cá, galera, passando para cá. A Igreja Oriental utilizava a língua local, também já citei para vocês, nos seus cultos e não admitia umas imagens. Você vai ter um problema com os ícones, você vai ter a quebra de imagens. Vai ser uma loucura aquela época. E esse momento é chamado de iconoclastia, tá aqui, ó, vou ler para vocês. Destruição, um movimento conhecido como destruição aqui, ó, de ícones, é chamada iconoclastia. A Igreja do Ocidente falava que era necessária a veneração dessas esculturas santas. O Oriente você tinha grupos ali que discordavam disso. E tivemos um momento ali crítico de tensão, de quebra desses ícones. A iconoclastia, se cair alguma coisa relacionada ao Império Bizantino, está correto. Não associe isso lá ao Império Romano do Ocidente. Viu? Os questionamentos, e aí você tem as heresias que você também vai ter durante a Idade Média. Por isso que você vai ter a criação dos tribunais da Santa Inquisição, né? Os questionamentos dos dogmas cristãos pregados por Roma deram origem a algumas heresias, que eram aquelas seitas contrárias aos dogmas estipulados pela Igreja Católica. Viu? Uma interpretação diferente da ordenação cristã. Anote isso aí. Heresias. Vamos lá, vamos passando. Olha aqui o que eu falei para vocês. Olha o que eu falei para vocês, que eu citei. As diferenças culturais entre Oriente e Ocidente vai levar a uma divisão religiosa. Você tem a Igreja Católica do Ocidente e agora a Igreja do Oriente. Essa divisão é chamada de cisma do Oriente, a divisão da Igreja. Divisão da Igreja Católica. Vou ler aqui para vocês. Cadê? E as disputas pelo poder entre o Papa e o Imperador culminaram a divisão da Igreja, no século XI, criando uma cristandade ocidental, chefiada pelo Papa, e uma chefiada ali no Oriente por um colegiado de bispos e um imperador, cisma do Oriente. Tudo isso aqui é o resumo disso aqui, viu? A partir de então, a Igreja Oriental passou a ser conhecida como Igreja Católica Ortodoxa, né? E foi responsável por cristianizar lugares como a Rússia, Bulgária, a Península dos Balcãs, entre outros. Bom, vamos resumir. O que é interessante saber aqui do Império Bizantino? Nesse slide aqui, o porquê da divisão do Oriente. Ou seja, as desavenças de compreensão sobre conceitos religiosos. Claro, envolvendo o cristianismo. Isso leva a essa ruptura, essa quebra. Também nós vamos ter uma cisma do Ocidente. No Ocidente. Já que aqui foi no século XI, você vai ter no século XIV, ali envolvendo França e a futura Itália, envolvendo Roma. Teremos um momento em que vamos ter dois papas, duas sedes, durante um bom tempo, inclusive. Mas aí já é outra história. Isso aconteceu durante a Idade Média. Vamos lá, vamos passando. Economia no Império Bizantino. Bom, vou resumir
Vou resumir esses dois parágrafos aqui. Quando você fala de economia, comércio marítimo. Acabou. Pensou em Império Bizantino, principalmente comércio marítimo. Você vai pegar... Eu não coloquei aqui o mar Mediterrâneo, mas importantíssimo o mar Mediterrâneo, a utilização do mar Mediterrâneo. Mas também você tinha o Mar Negro, um destaque aqui para o Mar Negro. A cidade possuía diversas manufaturas, como as de seda e um comércio desenvolvido. Comércio, vou falar muito de comércio, muito. Devido à prosperidade econômica, era próspera, não é à toa que durou 1000 anos. A cidade era alvo, o Império Bizantino durou mais de 1000 anos. A cidade de Constantinopla era alvo de expedições militares, você tinha as cruzadas passando por lá também, enchendo o saco lá do Império Bizantino. Também se faz presente. Então, pensou economia, prosperidade econômica voltada para o comércio marítimo. Beleza? Vamos passando aqui, só o que interessa. E finalmente a queda do Império Bizantino. Finalmente a queda do Império Bizantino. Você tem o auge com Justiniano, mas você tem a queda. Cai em 1453. Lembram? Tomada de Constantinopla pelos... Grita aí, turcos. Diga, professor, eu estou achando de madrugada, aqui não dá para gritar não. Vou acordar minha esposa, vou acordar meu filho. Ou simplesmente não quero gritar, né? Ó, após o auge, como eu falei aqui com Justiniano, lá nos primeiros slides, né? O Império Bizantino não expandiu. Então acabou o Império, acabou o governo de Justiniano ali, pronto, passou Justiniano, a coisa desanda, entra em declínio. Não conseguiu se expandir, não expandiu mais seu território. Seguiram-se anos de prosperidade, onde os bizantinos desenvolveram um dos maiores impérios da Idade Média. Só que o momento com Justiniano, sobremaneira, o mais importante. Não chegaram a alcançar algo tão contundente com Justiniano, né? Como foi com Justiniano. Começaram a receber visitas indesejadas, né? Começaram a receber pressões nas fronteiras ali de árabes, de cruzadistas também. A coisa foi ficando cada vez mais complicada para a sobrevivência do Império Bizantino. Até que, olha aqui, isso aqui é importantíssimo, durante a Baixa Idade Média, que vai do século X ao XV, alguns consideram assim, ou do século XI ao XV, como eu falei para vocês, além das pressões dos povos impérios nas suas fronteiras orientais e perda de territórios, o Império Bizantino foi alvo da retomada expansionista ocidental. Então, a parte do Ocidente ali, retomando determinados domínios, chegou até o Oriente. E aí, começaram a invadir cidades do Império Bizantino, todo o Império como um todo, né? A Quarta Cruzada, lembra que eu mencionei as cruzadas, que foram 8 cruzadas principais, só que a quarta, é especial, a cruzada comercial, de retomada ali de territórios próximos ali ao mar Mediterrâneo. Foi particularmente nociva a Constantinopla. Ao invés dos cruzados atacarem Jerusalém, preferiram guerrear contra o Império Cristão e ainda instalaram ali o Patriarcado Latino. Certo? Então, você tem um império com Justiniano, claro, após o fim do governo Justiniano, você vai ter um império com problemas, continua durante um bom tempo como sendo um dos principais impérios, só que vai começando a um desgaste natural, com pressões nas fronteiras de povos como árabes. Você vai ter também aqui os cruzadistas também fazendo pressão nesse império, que leva até a fragilização é tão contundente que chega a tomada a serem destruídos ali pelos turcos otomanos. Vamos lá, galera, vamos lá para o finalzinho. Aí, a tomada de Constantinopla pelos turcos, eu citei para vocês, além dos árabes também, né? Além dos árabes, também citei para vocês. Os turcos mudaram ali, transformaram Constantinopla em sua capital, mudando o nome para Istambul, citei também para vocês. Vamos amarrar isso agora nas nossas questões, beleza? Ei, Império Bizantino. Professor, eu gosto quando tem Primeira Guerra, Segunda Guerra, tem muita coisa para explorar e tal. O cisma do Oriente. Esqueça isso aqui, viu, gente? Esqueça isso aqui. Aqui foi no século XI, né? O cisma do Oriente, no século XI, dividiu o cristianismo em duas igrejas. Foi o cisma do Oriente? É chamado cisma do Oriente? É. Dividiu o cristianismo em duas igrejas? Sim.
A católica romana e a cristã ortodoxa. Sim, correto. Até aí correto, né? Significando um dos passos decisivos para a afirmação do poder papal no Ocidente. É ou não correto? Se você olhar hoje, importância. Então, não, é correto. E da influência bizantina no leste europeu. Corretíssimo. Ela está trazendo aqui para uma atualidade. Né? Como é que você está em atualidades? Pois é, correta essa quinta questão. Resumindo bem o que foi o cisma do Oriente e seus impactos para a contemporaneidade. Então, correta a quinta questão. E assim, gente, a gente finaliza mais um assunto de importância para a lei, o destaque do edital, né? Galera, continue aí focado na sua aprovação.
marítima europeia, se ligue no seguinte, né? Eu não estou falando ali, olha, cadê? Eu não estou falando ali, gente, que os primeiros povos a chegar ali à América, portugueses, espanhóis, ingleses, franceses, não, tiveram outros povos, sim, mas aqueles que empreenderam ali a conquista, colonização, foram esses povos, principalmente espanhóis e portugueses. Fechou. Deixaram um legado. Deixaram pontos mais negativos ou positivos? Aí cabe diversos debates, né? Mas vamos lá, o que interessa pra gente aqui? Ciclo das grandes navegações pelo Atlântico. Por quê? Qual era o objetivo? A banca já testou o candidato em 2018, colocando o seguinte: quando Colombo chegou à América, ele já tinha esse objetivo, chegar e conquistar a América. O objetivo das grandes navegações era criar uma nova rota, descobrir uma nova rota para chegar até o Oriente e lá aproveitar comércio, o rico comércio que você tem lá no Oriente. Porque lá pelo mar Mediterrâneo a coisa era crítica. Além das cidades italianas, você tinha também um controle por parte dos turcos otomanos ali, você tem a presença árabe naquela região ali do mar Mediterrâneo, então uma complicação gigantesca. Você tinha também um outro ponto, olha, vamos contornar o continente africano, você passou ali Vasco da Gama, você tem o Bartolomeu Dias também, até chegar contornando ali, bem com calma o continente africano, até chegar o rico comércio com o Oriente. Tudo ali procurando não passar pelo mar Mediterrâneo. Porque o monopólio ali das cidades italianas, Gênova e Veneza, era intenso. Só que aí eles pensaram o seguinte: a coisa tem que mudar, nós temos que navegar, a mentalidade tem que mudar. O medo ali, nossa, no oceano tem monstros, tem serpentes, varinhas ali que vão engolir as embarcações, como é que eu posso falar, aquelas sereias, as sereias que começam a cantar ao longe ali, os marinheiros que são encantados por aquelas vozes, eles mergulham ali, vão até as sereias e de repente são devorados. Temos que acabar com isso, temos que nos lançar até o Oceano Atlântico e a partir dele nós vamos descobrir uma nova rota rumo ao Oriente. E o que acabou acontecendo? A América. Descobriram, eu não gosto da palavra descobrimento, mas é utilizado por muitas bancas, o termo descobrimento. Chegaram e conquistaram, colonizaram a América. Vamos lá. O ciclo das grandes navegações entre os séculos XV, os anos 1400 e século XVI. Aqui já entra o Brasil, século XVI, os anos 1500, né? Lembrando que o século XVI começa ali em 1501, certo? Redesenharam por completo o globo terrestre. Antes de mundo conhecido, você tinha lá a Ásia, você tinha lá a África, você tinha a Europa. Agora você tem um novo mundo. O velho mundo descobrindo, entre aspas, ali, o novo mundo, entrando em contato ali com os povos indígenas. Superação de barreiras comerciais. Eu já falei ali, relatei ali a importância do mar Mediterrâneo. Agora, revestido de grande importância, o Oceano Atlântico. Beleza, superando até a mentalidade medieval europeia. Fortalecimento da burguesia, também falei para vocês. Aquela vinculação entre rei e burguesia foi importante para você estimular as grandes navegações. Opa, beleza, papai, beleza. Grandes navegações vinculadas ali à superação de barreiras comerciais, a quebra do monopólio no mar Mediterrâneo para as cidades italianas de Gênova e Veneza, beleza. Fortalecimento da burguesia, porque quem vai investir ali? Você tem o apoio dos monarcas, dos reis, beleza. Mas o estímulo econômico ali, burguesia, se empenhando ali. Fortalecimento da burguesia, vai anotando, né? Superação das barreiras comerciais. Deixa eu colocar aqui a partir do marca-texto. Marca-texto. Fortalecimento da burguesia. Bom, beleza. A Europa atravessava um momento de crise, pois comprava mais que vendia. Então a balança comercial ali, totalmente desfavorável. Comprava mais, vendia menos. Tanto é assim que quando você chega para falar da América Portuguesa,
quem vai realmente? Como é que eu posso falar? Era uma ligação entre Estado e o privado, a instalação das capitanias hereditárias. Né? Quando você pensa nas capitanias hereditárias, a coroa estava em crise. Então ela dividiu ali o território, as capitanias, para que os capitães donatários, olha, desenvolvam esse território. Então fala a partir dessa crise aqui. Né? O Oriente era bem mais atrativo à época. Então é uma Europa ainda com resquícios da Idade Média, vivendo ainda crise, ainda saindo ali, vivendo um período de transição para a Idade Moderna. Então, Oriente bem mais atrativo. Tem que lembrar do Brasil. Né? Tem que lembrar do Brasil. O que é isso aqui, o Oriente mais atrativo comercialmente falando, com as suas especiarias, com sua seda, enfim, tem a ver com o Brasil? Lembram do primeiro período da história do Brasil ali? Se você tirar ali a pré-história, colocar ali o período que chega a colonização, a pré-história, a chegada dos europeus, entre 1500 e 1530. A pré-história o quê? O Brasil pré-colonial. Por quê? Quando chegaram ao Brasil, não começaram de imediato a colonização. Por quê? Porque eles não encontraram aqui ouro nem prata. Encontraram aqui... o que é que a gente pode fazer para encontrar mercado lá na Europa? Que seja importante para o Brasil. É importante como ouro e prata? Não, mas o território é nosso, então a gente tem que achar alguma coisa, encontrar alguma coisa que encontre mercado na Europa. E aí vai ser bom o Brasil. Aí eles passaram 30 anos continuando lá, focados lá no Oriente, enquanto aqui nós tínhamos expedições guarda-costas. Né? As expedições que protegiam o litoral, procuravam ali proteger o litoral brasileiro. Vamos lá. O mar Mediterrâneo monopolizado, que eu coloquei para vocês também. Monopolizado por quem? Principalmente pelas cidades italianas. Gênova e Veneza. Gênova e Veneza. Olha quanta coisa para você anotar aí. Falar de grandes navegações. Né? Deixa anotado, viu? Mar Mediterrâneo monopolizado principalmente pelas cidades italianas de Gênova e Veneza. Crise dos metais. Minas com sinais de esgotamento. Então, por isso que era a parte medieval ali da história europeia, era chamada de quase monetária, pela escassez de metais preciosos. Vamos lá, deixa anotado aí. Então, por isso, estimulou muito as grandes navegações. Vamos lá. Vamos lá. No campo da tecnologia, foi necessário o aperfeiçoamento da cartografia, as cartas geográficas, astronomia e... astronomia também. A Idade Média, gente, tanto a Idade Média como o Renascimento Cultural, acreditavam muito na astrologia, né? Muito na astrologia também. Engenharia náutica. Então, o melhoramento da tecnologia náutica se fez necessário para você incentivar as grandes navegações. Veja aqui o caso dos portugueses. Os portugueses tomaram a dianteira deste processo através da chamada... Cadê? Peraí. Aqui, ó. Da chamada Escola de Sagres. Nem propriamente foi uma escola, mas era um encontro na região ali de Sagres entre técnicos, aqueles que conheciam realmente a tecnologia náutica. Bússola, quadrante, astrolábio, a técnica da cartografia, enfim. Veja quanto de elemento ou elementos foram importantes para você conseguir, sim, estimular as grandes navegações, desvinculando a lei de uma mentalidade medieval. Vamos lá. Portugal foi a primeira nação a criar um Estado Nacional. Lembra dos Estados Nacionais? Veja a importância disso para você entender as grandes navegações. Sem essa organização de um Estado português, não tem como você falar de antecipar aí, olha, Portugal será pioneira nas grandes navegações, conquistar lá terras na América. Chegou a conquistar terras na América. Não tinha. Então, previamente, a gente tem que falar da formação dos Estados Nacionais, da centralização política, através da Revolução de Avis. Associado aos interesses mercantis, através da Revolução de Avis, como eu já citei para vocês. O primeiro sucesso português nos mares foi a conquista de Ceuta. Então, vamos lá.
Ele pensou, vamos nos lançar logo no Oceano Atlântico? Não, vamos por calma, vamos navegar pelo Oceano Atlântico, que é a parte conhecida, ao norte da África, as ilhas ao norte da África. Celta, início do século XV, como tem aqui. Madeira, Cabo Verde, Ilha da Madeira, a Madeira já falei, né? E por aí vai. Foi assim, eles começaram assim. E começaram instalando nessas ilhas aí, aquilo que depois eles vão instalar no Brasil mais tarde. A divisão do território ali, as capitanias, a produção do açúcar, tráfico negreiro. Então tiveram essa experiência antes de instalar no Brasil. Olha, foi em 1488 que os portugueses chegaram ao Cabo da Boa Esperança, ali no continente africano, sob o comando de Bartolomeu Dias. Mais tarde ali, com Vasco da Gama, Vasco da Gama, a sua fama assim se fez, conseguiu chegar a Calicut, nas Índias, trazendo uma margem de lucro que alcançava ali 6.000%. Em uma única vez. Claro que ele perdeu muitos, né, muitos marinheiros ali durante essa viagem, voltou com menos, mas agora o lucro exponencial. Exponencial, para você ver o quanto era importante o comércio lá no Oriente. Então, Vasco da Gama. E a Espanha? E a Espanha? Ela conseguiu expulsar um pouco mais tarde os muçulmanos de lá, do seu território. Mas ela chegou primeiro ali na América. Chegou ali primeiro na América, em 1492. Se eu colocar aqui, tem até um filme chamado 1492. A Espanha unificou grande parte do seu território com a queda de Granada, né, comandada ali pelos muçulmanos, pelos árabes, com a derrota do último reino árabe. A primeira incursão espanhola ao mar resultou na descoberta da América. Você vê que tem descoberta, né? Eu não gosto desse termo, mas as bancas usam. Pelo navegador italiano Cristóvão Colombo. Por que América, professor? Se está falando aqui que foi ele, Cristóvão Colombo, por que alguma coisa deveria ter a ver com Colombo, né? Não com América. Quando você chega ali, Américo Vespúcio, ele tem muito a ver com a história da América. Ele que realmente, olha, isso aqui, novas terras. Isso aqui é um novo mundo. Isso aqui não é o que a gente encontra no Oriente, aqui não é o Oriente, aqui é um outro mundo. E aí, com o passar do tempo, olha, deve-se aí a Américo Vespúcio, o reconhecimento desse território como um novo mundo. Deixar ali para... Enfim, há várias interpretações do porquê o continente é chamado de América, mas tem a ver com Américo Vespúcio. Vamos lá, vamos passando. Olha a França, lembrando que quando você fala de Portugal e Espanha, são os pioneiros, né? Lembra que eu falei? Problemas internos e externos. Olha aqui a França. A França saiu da Guerra dos 100 Anos. Das lutas do rei Luís ali contra os senhores feudais. Mas o que interessa é isso aqui. Era um problema interno e externo ao mesmo tempo, dependendo da sua análise. A mesma coisa enfrentava a Inglaterra, porque foi uma guerra travada entre as duas, devido a um problema de sucessão ao trono francês. Beleza. A partir do século ali, início do século XVI, os franceses passaram a fazer expedições, chegando ao Rio de Janeiro, criaram ali a França Antártica, e Maranhão, França Equinocial, de onde foram expulsos. Lembrando que muitos foram expulsos ali durante o governo geral de Mendes Sá. Na América do Norte chegaram à região hoje ocupada pelo Canadá e o estado de Louisiana, né, em homenagem a Luiz, nos Estados Unidos. Olha a Inglaterra aqui, em 2 guerras. É mais nítido o problema da Inglaterra. Quando você pega a Guerra dos 100 Anos, o problema é com a França, problema externo. E dentro você tem um problema de disputa pelo poder, a Guerra das Duas Rosas. Famílias que tinham seus brasões como símbolo rosas. Lembra aí dos York, os Lancaster, enfim. E conflitos com senhores feudais também, né? Até chegar a uma centralização, né? Que não durou muito tempo. Na Inglaterra não vai durar muito tempo essa centralização política, essa ideia de centralização política. E eu aqui afastei afastei a mesa. Também queria buscar uma nova rota para as Índias, passando pela América do Norte. Então,
Pronto, então você tem um atraso, um se lançar rumo à expansão marítima pelo Oceano Atlântico tardia por parte de França e Inglaterra, devido a problemas internos e externos. Agora, Portugal. Opa, peraí. Portugal. Só por isso? Só por não ter problemas internos nem externos, explica? Não. Você tem a Revolução de Avis, que explica o pioneirismo português, a centralização política, a união rei-burguesia, o melhoramento da tecnologia náutica, o posicionamento geográfico. Então são vários elementos que explicam o pioneirismo português rumo à expansão pelo Oceano Atlântico. Viu? Lembram que eles assinaram, também tem uma assinatura do Tratado de Tordesilhas. Começa com o Tratado de Toledo, depois passa pela Bula Intercoeteira, aí Portugal só vê desvantagem, porque há uma pulga aqui atrás da orelha que diz o seguinte: alguma coisa tem ali após ali o Oceano Atlântico, alguma coisa tem. Então vamos assinar novos contratos? Toledo, o Tratado de Toledo não dá certo. A Bula Intercoeteira também não está certo. Tratado de Tordesilhas, assinado lá numa região lá da Espanha, em que da ilha de Cabo Verde, ali, 370 léguas, o que tivesse ali pertencia a Portugal. Grande parte do Nordeste ali depois descobriram, né? E o resto a Espanha. Então quem saiu lucrando foi a Espanha. Logo de cara descobriu ouro e prata lá na sua parte da América. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, olha os elementos. Anota os elementos. Explicam, são muitos, mas esses que eu citei para vocês são mais cobrados em concurso público. Viu? Os métodos empregados pelo país eram bastante agressivos. Incluíam o estímulo à pirataria contra a Espanha com a anuência da Rainha Elizabeth. Como, principalmente, França, Inglaterra, chegaram de forma tardia nesse expansionismo aí, financiaram, os estados aí, França e Inglaterra, financiaram a pirataria, a atividade corsária nas terras pertencentes a Portugal